Ela era jovem demais para ser levada a sério, mas madura demais para ser ignorada. Aperte o play e veja como o desejo trocou de dono. Ele pensava que tinha controle. Mas controle é uma ilusão, especialmente quando se deseja quem não deveria nem notar você. Eu o vi pela primeira vez de longe. Terno escuro, expressão sóbria, voz grave. Um homem que preenchia o espaço sem esforço. Respeitado. Evitado. Observado. Um autor consagrado. Professor. Quase 20 anos mais velho. E, mesmo assim, meu corpo soube antes da mente. Eu queria ouvir o som dele perdendo o fôlego. Aproximei com cuidado. Não era hora de parecer óbvia. Homens como ele não se impressionam com frases prontas ou poses artificiais. Por isso, fui sutil. Seu livro me desconcertou. Ele me olhou, curioso. Isso é um elogio ou uma crítica? Sorri, mantendo o tom suave. É um convite. A partir dali, eu já sabia o ritmo. Ele tentaria manter a distância. Se esconderia atrás do profissionalismo. Mas deixaria rastros. Olhares longos demais. Silêncios carregados. Pausas que gritavam. Eu fingia não perceber. E ele fingia que não sentia. Mas eu via. A maneira como a voz dele falhava por um segundo quando eu passava. Como os olhos evitavam meus joelhos cruzados em silêncio. Como os dedos dele apertavam a caneta quando eu o chamava de doutor. Enviei e-mails com perguntas que exigiam respostas longas. Deixava o perfume certo em encontros casuais. Olhava para ele só quando ele achava que eu não notava. Sabia como minar a resistência. Com presença. Com calma. Com silêncio. O tipo de provocação que não pede nada, mas deixa tudo na mesa. Certa vez, perguntei: você sempre gosta de ter o controle? Ele riu. Não é uma questão de gosto. É hábito. Me aproximei. E se eu não for uma das coisas que você consegue controlar? Então vou passar a vida tentando. Sorri. Não respondi. Já estava vencendo. Na noite do lançamento do novo livro, tudo estava pronto. Vestido preto, salto alto, boca marcada. Apenas o suficiente para provocar. Mas não tanto a ponto de se entregar de bandeja. Quando me aproximei para cumprimentá-lo, beijei seu rosto. Lento. Quase na boca. Hoje, você não vai fugir. Ele tentou sorrir. Mas vacilou. Pela primeira vez. Esperei que ele descesse. Sabia que não demoraria. O jogo já estava na última curva. Quando o vi no carro, sozinho, os olhos perdidos, fui até ele. Toquei o vidro. Abaixou. Posso entrar? Não sei se devia. Nem eu. Mas já estou aqui. E entrei. A tensão era densa. Fechamos a porta. O som do mundo do lado de fora desapareceu. Cruzei as pernas. Deixei o vestido subir. Inclinei o corpo. Posso te fazer uma pergunta? Ele assentiu, tenso. Você sonha comigo? Todas as noites. Então me segura. Antes que eu canse de esperar. Beijei primeiro. Ele correspondeu com fome. Mas a fome era minha. Era eu quem guiava. Montei sobre ele com precisão. Desabotoei a camisa, lentamente. Acariciei a pele quente. Deslizei o quadril até senti-lo tremer. Está assustado? Sussurrei no ouvido dele. Estou viciado. Mordi seu pescoço, só o suficiente para marcar. Eu avisei. As mãos dele estavam trêmulas. As minhas, firmes. O corpo dele dizia sim. Mas os olhos pediam clemência. Não de dor. De entrega.
Aquela que vem quando se percebe rendido. Ele me olhava como quem pedia um pouco mais. Mesmo sabendo que já era tarde para voltar atrás. Depois, ainda no colo dele, respirei fundo. Se eu sumir agora, você me procura? Ele assentiu. Mesmo eu sendo tão mais nova? Ele passou a mão pela minha perna. Especialmente por isso. Sorri. De leve. Como quem entende o poder que tem. Então cuidado, doutor. Porque o que te atrai também pode te arruinar. Depois daquela noite no carro, ele sumiu por 2 dias. Nenhuma mensagem. Nenhuma reação ao e-mail que mandei, frio, neutro, com um artigo que ele mesmo recomendara. Mas eu não me assustei. Homens como ele, se escondem quando sentem demais. Principalmente quando é alguém como eu quem faz sentir. Muito nova. Muito livre. Muito imprevisível. No terceiro dia, o vi no mesmo café de sempre. Sentado no fundo, lendo. Ou fingindo que lia. Passei pela porta e senti o corpo dele reagir. A rigidez no ombro. A pausa na respiração. O levantar rápido dos olhos, como quem se prepara para negar o que já está feito. Me aproximei. Sem convite. Sem permissão. Apenas sentei. Estava com saudade da sua ausência. Ele respirou fundo. A gente devia conversar. Estamos conversando. Com menos duplo sentido. Sorri. Então talvez devêssemos parar de fingir que ainda existe algum. Pedi um café. Cruzei as pernas. Deixei que ele visse o início da minha coxa exposta. Só um pouco. Só o suficiente. Ele desviou os olhos. Você sabe o que está fazendo? Sempre. E sabe com quem? Inclinei o corpo sobre a mesa. Você não é meu professor, nem meu pai, nem meu dono. Mas sou mais velho. E mais vulnerável. Ele se calou. Ali, eu entendi. Ele não tinha medo do que éramos. Tinha medo do que eu poderia fazer com o que ele sentia. Na semana seguinte, me inscrevi no curso avançado que ele coordenava. Não para provocá-lo. Mas porque queria estar perto. Queria estudá-lo, por dentro. Seus padrões. Suas pausas. A maneira como falava comigo sem dizer nada. Eu chegava sempre antes. Sentava na terceira cadeira à esquerda. Usava cores neutras. Perfume suave. E um olhar que queimava em silêncio. Ele evitava me encarar. Mas tropeçava no próprio texto quando ouvia minha voz. No terceiro encontro, deixei um bilhete sobre a mesa antes de sair. Você tenta me ignorar. Mas sua boca ainda carrega o gosto do que não esqueceu. Ele não respondeu. Mas na aula seguinte, trocou o tema. Falou sobre fascínio. Sobre a diferença entre admiração e obsessão. Sobre o que acontece quando o objeto de estudo passa a conduzir o pesquisador. Olhei para ele o tempo todo. E ele olhou de volta. Só uma vez. Mas foi suficiente para estremecer. Na sexta, ele me esperou no estacionamento. Estava encostado no próprio carro. Braços cruzados. Olhos firmes. Mas a respiração traiu. Precisamos parar com isso. Por quê? Porque estou pensando em você quando não devia. Porque estou escrevendo sobre você sem perceber. Porque, cada vez que você passa, o mundo fica em silêncio. Me aproximei. E você não gosta do silêncio? Só quando não grita o seu nome. Toquei o peito dele. Eu posso parar. Pode? Se você me pedir olhando nos olhos. Ele tentou. De verdade. Mas não conseguiu. Em vez disso, me puxou. E me beijou como quem se culpa antes de tocar. Dentro do carro, a urgência voltou. Mas dessa vez, fui mais lenta.
Quis mostrar que não era apenas tesão. Era controle. Ele gemeu quando deslizei a mão sob a calça. Abaixei o zíper devagar. Você sonha com isso? Sussurrei. Ele assentiu, trêmulo. Então me deixa entrar no seu sonho, de olhos abertos. O toque foi firme. Molhado. Molhado demais. Ele tentava não gemer. Mas eu sabia onde pressionar. Quando parar. Como provocar. Subi sobre ele. Sem pressa. Sem permissão. Ele tentou me segurar pelos quadris. Mas afastei as mãos dele. Hoje, você sente. Amanhã, você decide. Ele arregalou os olhos. E se eu não quiser parar? Aí você aprende o que é ter o poder, e não querer usá-lo. Gozei antes dele. Com a cabeça jogada para trás. A boca entreaberta. E o corpo dele se arqueando sob o meu. Ele me olhou, zonzo. Quem é você? Sorri. Muito mais jovem. Inclinei até encostar a boca na dele. E muito mais perigosa. Ele começou a escrever para mim. Não mensagens. Cartas. À mão. Dobradinhas. Deixadas na minha pasta quando eu não via. A primeira dizia só: você tem noção do que faz comigo? Guardei sem responder. Mas li 3 vezes naquela noite. E dormi com os dedos sobre o papel. A segunda dizia mais: a maneira como você anda. Como segura a caneta. Como me desafia sem falar nada. É como se me reescrevesse. E eu deixasse. Foi quando percebi. Ele não estava mais apenas preso à pele. Estava se entregando. Com palavras. Com medo. E eu não sabia se queria que ele continuasse. O que tínhamos era tensão. Era domínio reverso. Era dança entre si e talvez. Mas ele começou a me ver além da superfície. E isso me desarmava. Na aula seguinte, ele passou por mim. Parou. E sussurrou: posso te levar em casa? Quis dizer não. Mas minha boca. Pode. O carro estava mais frio que o normal. Ou talvez fosse eu. Ele dirigia com uma mão só. A outra repousava entre nós. Quase tocando minha coxa. Não sei como parar isso. Ele disse, sem olhar. Quem disse que tem que parar? Porque cada vez que te vejo, me perco mais. Fiquei em silêncio. Mas dentro, algo vibrou. Não de prazer. De alerta. Chegamos. Ele desligou o motor. Ficamos em silêncio. Então ele me olhou. Com um olhar diferente. Não de quem quer me possuir. Mas de quem quer me guardar. Posso subir? Você já sabe que sim. O quarto era escuro. Janelas abertas. A luz da rua desenhando sombras nas paredes. Ele ficou parado na porta. Me observando. Você sempre parece saber o que está fazendo. Ele disse. É o que te atrai. É o que me desarma. Me aproximei. E se eu não souber agora? Eu te ensino a sentir. O beijo dessa vez doeu. Porque não era fome. Era entrega. Ele me despiu como quem memoriza. Como quem sabe que pode não viver aquilo de novo. Como quem respeita. E isso me assustou mais do que qualquer impulso. Deitei com ele como quem cai. De costas. De olhos abertos. As mãos dele exploravam sem urgência. O toque era quente. Profundo. Quase triste. Por que você me olha assim? Perguntei. Porque você é mais do que o jogo que quer jogar. E se eu só quiser o jogo? Então me deixa perder com você.
quando ele entrou em mim, não foi pressa. Foi permanência. A respiração dele no meu ouvido. As mãos entrelaçadas nas minhas. O ritmo calmo. Quase doloroso. Como se dissesse: eu não quero te vencer. Só quero que fique. E eu gozei em silêncio. Com um nó na garganta. Porque dessa vez, não era poder. Era sentir. Depois, deitada no peito dele, ouvi o coração. Forte. Lento. Presente. E, sem querer, me peguei perguntando: será que ele me vê mesmo? Ou só o que projetei? Ele acariciava meu cabelo. Sem dizer nada. E, no escuro, com a respiração calma dele. Eu chorei. Sem som. Sem drama. Só por dentro. Porque dominar era seguro. Mas ser amada era perigoso demais. Nos dias que seguiram, evitei. Não respondi mensagens. Não fui às aulas. Mudei caminhos. Horários. Até o café. Mas ele não me procurou. E isso me feriu mais do que se tivesse insistido. Porque eu sabia, ele estava me deixando fugir. E, de alguma forma, isso era ainda mais íntimo. Na quinta-feira, voltei ao prédio. Era inevitável. Um seminário importante. Pessoas que eu não podia ignorar. Ele estava lá. Claro. Mas não me olhou. Falou com firmeza. Sorriu para os outros. Fez piadas que arrancaram aplausos. Mas evitou meu olhar com precisão cirúrgica. E isso me deixou sem ar. No fim do evento, me aproximei. Sem script. Sem estratégia. Só com um nó na garganta. Podemos conversar? Ele me olhou. Sem tensão. Sem raiva. Podemos. Entramos na sala de apoio. Ele fechou a porta. Ficamos em pé. De frente. A poucos centímetros. Você ficou bem? Ele perguntou. Assenti. Mentira. E você? Ele hesitou. Não. Mas estou aceitando. Aceitando o quê? Que você me deixa no escuro. E depois me acende só o suficiente para eu não esquecer a luz. Silêncio. Aquela frase me desmontou. Eu não queria te machucar. Você não me machucou. Você me abriu. Senti os olhos arderem. Mas não chorei. Ainda não. Eu fui cruel. Você foi forte. Só não estava pronta para quando eu não quisesse mais lutar. Ele se aproximou. Devagar. Tocou meu rosto. Eu ainda te quero. E se eu disser que agora, eu também quero? Aí você não foge. Me beijou. Primeiro com culpa. Depois com pressa. Depois com desespero. A sala estava em silêncio. Mas dentro de mim, era grito. Ele me encostou na mesa. Subi sem esforço. As pernas ao redor da cintura dele. As mãos no cabelo. A boca entre gemidos e confissões que eu nunca tinha dito nem para mim mesma. Estou com medo. Sussurrei, enquanto ele abria minha blusa. Eu também. Medo de gostar. Já gostou. A penetração foi lenta. Funda. Molhada de tudo o que a gente tinha acumulado. Não era mais jogo. Era urgência. Ele me dizia coisas no ouvido. Baixo. Quentes. E, no meio dos gemidos, me chamou pelo nome inteiro. Não, pequena. Não, minha. Meu nome real. Como quem chama alguém para voltar para si. Gozei antes dele. Forte. Quase chorando. Porque era prazer demais misturado com algo que eu nunca quis dar, confiança.
Depois, deitados no chão da sala, ele segurou minha mão. Ficamos em silêncio por minutos. Então ele disse: "Você ainda é perigosa." "Por quê?" "Porque agora, é você quem pode me deixar." Eu sorri. Triste. Honesta. E talvez eu não queira mais. Na semana seguinte, tudo voltou ao normal. Pelo menos por fora. Ele seguia com sua rotina. Livros, seminários, cafés. Postura sóbria. Voz controlada. Mas os olhos. Sempre os olhos. Quando se cruzavam com os meus, diziam tudo. Ainda te quero. Ainda me lembro. Ainda não acabou. Eu também tentei fingir. Ser racional. Recuperar o controle. Mas era tarde demais. Ele já estava em mim de um jeito que não dava para arrancar. Não com silêncio. Não com fuga. Na sexta, recebi uma mensagem dele. Última aula. Sala do quarto. 19 horas, se não vier, entendo. Mas se vier, não finja mais. Olhei a tela por horas. Não respondi. Mas fui. A sala estava vazia. Uma única luz acesa. As janelas fechadas. O mundo de fora, calado. Ele estava ali. De costas. Mãos no bolso. Respiração presa. Quando me viu, sorriu. Mas não se moveu. Você veio. Você me chamou. Achei que não viria. Achei também. Silêncio. O que a gente é agora? Perguntei. Ele respirou fundo. Você ainda quer jogar? Balancei a cabeça. Não mais. E se não for jogo? Então é risco. E você aceita? Me aproximei. Devagar. Você consegue me ter, sem tentar me controlar? Você consegue me amar, sem tentar me vencer? Ficamos ali. Tão perto que o ar entre nós doía. Então ele tocou meu rosto. Eu não quero te mudar. E eu não quero mais fugir. O beijo foi simples. Sem desespero. Sem raiva. Sem urgência. Só desejo. Vivo. Quente. Presente. Nos tocamos com calma. Sem medo de parecer frágeis. Porque agora, sabíamos. O que nos unia não era o jogo. Era a forma como jogávamos um com o outro sem querer destruir. Ele me despiu com reverência. E eu o puxei com firmeza. Nos deitamos sobre os tapetes da sala. O mundo lá fora não existia. Só nossos corpos. Nossos medos. Nossos suores misturados. Fizemos amor. E dessa vez, foi amor mesmo. Porque doeu. E aliviou. E expôs. E não precisava mais esconder. Depois, ainda em silêncio, ele me olhou como quem pergunta sem falar. E eu respondi com os olhos. Eu ainda sou perigosa. Mas agora, por tudo que deixei você ver. Ele me puxou mais perto. Vai fugir amanhã? Não. Vai se arrepender? Talvez. Mas vai ficar? Assenti. Por enquanto, vou. Ela entrou para dominar. Mas foi o coração que se rendeu. Se essa história te prendeu, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com quem também ama atenção e entrega.